Bom dia, Frazão, como vai? Oi, Carol, bom dia para você, bom dia para o Heisen, para os nossos Bom dia. ouvintes. Frazão, você estava ontem nessa cobertura especial, né, da diplomação do presidente, do lado de fora, inclusive acompanhando esses manifestantes que colocaram fogo em veículos após o ministro Alexandre de Moraes mandar prender um indígena bolsonarista que acabou, né, nesses atos de violência nesta segunda-feira. A gente traz o trechinho de alguns áudios que você registrou e também alguns desses manifestantes nas redes sociais. Olha aqui, estado de guerra. Agora é guerra. Brasil, para tudo. Pessoal, Brasília, infelizmente, tudo que a gente não queria aconteceu. Já queimou uns 4, 5 carros. Infelizmente, tudo que nós não queria aconteceu. Queria que você falasse um pouquinho do que você viu, porque a retórica nas redes sociais já está mudando um pouquinho o trajeto, dizendo que haviam alguns manifestantes infiltrados, que foram eles que praticaram esses atos de vandalismos, inclusive comparado a algumas manifestações que foram atribuídas a Black Blocs há alguns anos atrás, ou infiltrados petistas que estariam fazendo isso, enfim. Como é que foi essa manifestação do lado de fora após a diplomação do presidente eleito Lula? Verdade, Carol, Heisen e ouvintes. Já estamos vendo uma tentativa de modular, de justificar e de explicar algo inexplicável, que fugiu completamente ao controle, algo que parece, tem todo o indício de que foi estimulado, né, que foi planejado, que foi orquestrado por um grupo que ainda não sabemos estimar de quantas pessoas eram, mas um grupo pequeno, perto do que nós vimos de mobilizações pelo país afora, mas um grupo significativo capaz de fazer uma grande destruição. Eles tentaram sitiar a capital federal na noite de ontem, logo após a diplomação do Lula, por uma justificativa, Carol e Heisen, que até agora parece um pouco exagerada, que seria a prisão do indígena José Acácio Chavante, José Acácio Sererê Chavante, o indígena do povo Chavante, que já estava há vários dias aqui em Brasília também, participando dessas manifestações, de atos antidemocráticos, de tentativa, tentou entrar, né, acabou entrando e causou um tumulto no aeroporto de Brasília, num shopping center, e a Polícia Federal já estava o investigando, e havia um pedido da Procuradoria-Geral da República descrevendo os atos dele, e esse pedido foi atendido e a ordem pelo ministro Alexandre de Moraes, e a ordem foi cumprida ontem, uma ordem de prisão temporária. E é isso que eles justificam, dizem que foi o estopim, né, para esses atos de vandalismo, primeiro de vandalismo, de depredação, mas que depois migraram para algo que eu acho difícil de não ser classificado como atos similares a terrorismo, porque, Carol e Raíssa, o que mais me chocou foi que eu também não tinha percebido num primeiro momento, mas mesmo rodando aqui em Brasília, gravando essas imagens, eu passei pelo lado de uma série de botijões de gás, esses botijões de gás de cozinha que todos usamos, a maioria das pessoas conhece, usa na sua casa, uma grande parte delas certamente, aqui em Brasília, sobretudo, é muito comum, e são vendidos em postos de gasolina. Então, aqui no setor hoteleiro norte, na região onde há um comércio grande, é uma região onde parte desses manifestantes, inclusive, está hospedada, porque alguns deles não estão somente no QG do Exército, aqui em Brasília, acampados, alguns ficam hospedados nos hotéis e vão e voltam para lá, são pessoas com poder aquisitivo e ficam nesse vai e vem ao longo das semanas, né? Ao longo já de algumas semanas que eles se estendem nessa concentração de viés golpista, claramente, ficou claro ontem, eles estavam nessa região e destruíram essa região. Eles quebraram equipamentos públicos, quebraram equipamentos privados, montaram barricadas para trocar pedras. Eu tropeçava em pedras caminhando aqui pelo setor hoteleiro norte, já eram entre 10 e 11 horas da noite, não conseguia enxergar muito bem, e tinha pedras enormes que tinham sido tacadas, e mais do que isso,
eu contei pelo menos 5 carros particulares que ficam estacionados nas ruas incendiados e 3 ônibus nessa região também incendiados. Um desses carros estava num posto de gasolina, Carol Heissen. A gente sabe muito bem o que é incendiar um carro num posto de gasolina, o perigo que isso corre. Sim. E, além disso, eles pegaram os botijões de gás e espalharam, jogaram no chão, muito próximo a esses carros que estavam incendiados. Eu acabei flagrando isso numa fotografia e vi um funcionário de um shopping correndo, as pessoas estavam se abrigando, tentando sair, não conseguiam sair para casa, terrorizadas, trabalhadores e pessoas que estavam nesses shopping centers, é uma região que tem alguns, e os funcionários correndo para tentar retirar esses botijões de gás de perto desses carros que estavam incendiados, porque, obviamente, se aquilo pegasse fogo, poderia explodir e causar, eu contei 7 botijões de gás. Ou seja, é uma tentativa clara de colocar em risco a vida da população como um todo, né, de causar um tumulto muito grave, Carol e Heissen. Isso ficou muito patente aqui e foi chocante nessa noite de ontem. Bom, antes da gente mudar de assunto, só registrar, ressaltar o que o Frazão disse, um grupo pequeno, faz barulho, mas é um grupo pequeno, mas que tem dinheiro para se hospedar em hotel e comprar botijão de gás, que não está barato. Também não está barato para comprar e espalhar aí pela cidade, né? E teve uma senhora lá falando, vamos parar o Brasil, não parou. Quem está trabalhando, quem não está trabalhando está procurando emprego. Então é isso que está acontecendo, a vida está seguindo. Seguindo também depois da diplomação, né, Frazão? O que você destaca numa cerimônia em que até ontem, né, a gente sempre assistia essas diplomações, eram muito protocolares, era uma coisa mais formal mesmo, só para constar, e ontem precisou ser dito óbvio, com todas as letras, em defesa da democracia. Exato, Heissen. Eu vou até trazer antes de ir para esse lado oficial da diplomação, já que você comentou também, essa senhora que eu gravei, essa senhora que diz que vamos parar, ela estava com o rosto descoberto, com a camisa da seleção brasileira, gravando vídeos, chegou lá estava com 2 ou 3 pessoas também vestidas com roupa da seleção, circulando normalmente, não tinha nenhuma tática de black bloc, grupelho, infiltrado, nada identificável do tipo. Eram os próprios bolsonaristas, inclusive as autoridades aqui do Distrito Federal confirmaram que eram esses grupos que já vinham sendo acompanhados, que participaram dessa manifestação, que degringolou ou acabou, se já não tinha esses objetivos, tentando sitiar a cidade, e ela incentivando na frente dos policiais que nada faziam, o que dá toda a preocupação da nossa, né, e a leitura de que houve uma certa tolerância, passividade nos últimos meses. Ninguém foi preso, né, Frazão? Ninguém foi preso, segundo disse o secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal na noite de ontem, numa entrevista coletiva já com o novo governo, ao lado do provável futuro ministro da Justiça, o Flávio Dino, que já foi indicado pelo Lula, já que o governo Bolsonaro, como a gente vem dizendo aqui na Eldorado, vem registrando, parece, é claro, deu todos os sinais de que ele encerrou o mandato dele de forma precoce. Vamos ouvir o que disse o Flávio Dino, então? Vamos lá. Vamos ouvir, então. Infelizmente, o cumprimento dessa ordem judicial resultou em mais atos de violência. E nós estamos aqui para consignar o fundamental. Em primeiro lugar, as medidas de responsabilização já adotadas. Não pode haver uma modulação errada no sentido de imaginar que todas as pessoas que estavam em tal ou qual local agiram de modo violento. É preciso lembrar que, em verdade, foi um pequeno grupo, muito pequeno. E, obviamente, haverá a investigação cabível por parte do GDF e, posteriormente, por parte das autoridades federais em relação a esta hipótese. Só um detalhe também, que como parece que não tem mais governo, né? O ministro da Justiça não falou, o atual, que o Flávio Dino é o futuro, nem posse tomou. E essa entrevista foi às 11h30 da noite, né, Frazão? Foi tarde da noite. E isso a gente teve, inclusive, dificuldade de chegar lá, porque a nossa redação aqui em Brasília, né, do Estadão, da Eldorado, a redação conjunta do Grupo Estado, ela fica exatamente nessa região em que houve esses atos
a alguns metros da Polícia Federal, da sede da Polícia Federal, que os tupiniquins tentaram invadir para supostamente impedir ou protestar contra a prisão desse indígena. Foi às 11h30 da noite, quando o Flávio Dino e o secretário, além do delegado Andrei, que será o chefe da segurança presidencial, ele está fazendo essa função hoje, mas será o delegado geral, o chefe da Polícia Federal no governo Lula, foram até o Centro Cultural Banco do Brasil para dar explicações à imprensa. E eles tinham já tomado algumas atitudes, telefonado para o governador Ibanez Rocha, que deveria também ter vindo a público falar. Ele disse para a gente, para a nossa reportagem, que a ordem era prender todo mundo que estivesse fazendo esses atos criminosos, mas precisava vir a público para falar. E o delegado Anderson Torres, atual ministro da Justiça, que também é da Polícia Federal, usou somente o Twitter, só publicou algumas mensagens que a gente viu nas redes, assim, e determinou também que a Polícia Federal divulgasse, já tarde da noite, depois das 11 da noite, a prisão desse indígena. E, Heisen e Carol, vocês falavam agora, vocês me provocavam para falar sobre a diplomação do Lula. Eu vou trazer só mais uma informação sobre esse assunto, que é bastante relevante e que eu apurei lá na diplomação do Lula. O presidente Lula, no fim da semana passada, a partir da quinta-feira, ele teve uma reunião, ele teve várias reuniões, inclusive com parlamentares da base aliada. As reuniões do dia anterior à apresentação dos seus primeiros ministros, que deve recomeçar hoje, a apresentação de mais ministros. Ele disse para alguns parlamentares do Avante, incluído o André Janones e o Luiz Tibé, que é o presidente do partido, são deputados federais de Minas Gerais, ele disse que deseja conversar com os comandantes que ele indicou, porque uma das prioridades que ele tem é retirar os manifestantes que estão acampados e aglomerados no quartel-general do Exército aqui em Brasília e em outras unidades militares ao redor do Brasil. Uma das prioridades do governo Lula, portanto, uma das primeiras medidas será encerrar, por fim, a esses acampamentos e aglomerações que ocorrem em regiões militares, regiões sob a responsabilidade dos comandos militares. É por isso que ele precisa dialogar com os comandantes que ele indicou, que vão fazer a ponte também com os atuais comandantes, que a gente tem visto, entendiam que essas manifestações eram pacíficas, que elas deveriam ocorrer desde que não tivesse excessos, como a gente viu ontem, e que não se opuseram, pelo contrário, orientaram para que não fossem encerradas as forças essas aglomerações, de onde saíram vários desses manifestantes que ontem causaram o caos em Brasília. Então, vamos ouvir então o Júlio Danilo, Frazão, que a gente tem aqui na ponta da agulha? Ótimo. A questão da manutenção ou não, né, do acampamento, essa é uma questão que vai ser reavaliada, né? Como eu disse, o acampamento se encontra numa área militar, né? Tem sido feito ali o controle dentro daquilo que cabe ao governo do Distrito Federal, né? A gente tem mantido a questão da segurança da área da circunscrição, o controle do trânsito, o controle da venda de ambulantes ali, né? Agora, se for realmente verificado, como eu disse, quem esteja envolvido em atos de vandalismo, tenha cometido crime hoje, será responsabilizado aonde esteja, se esteja no acampamento ou se esteja morador daqui, residente em Brasília, essas pessoas serão alcançadas. Recado dado. Exatamente, já estava sendo provocado, né, porque era uma questão evidente, mas mesmo antes disso, Carol, é preciso frisar, antes desses episódios de ontem à noite, o presidente Lula, o presidente eleito, ele já tinha manifestado, eu apurei essa informação lá na diplomação, por volta das 14h, conversando com alguns parlamentares, com algumas pessoas do entorno do Lula que chegavam para a cerimônia, e eles me disseram, o Lula deixou claro para a gente nessa reunião, ele falou, essas aglomerações têm que acabar, isso é um desrespeito até mesmo às Forças Armadas, e eu quero falar disso, é uma das prioridades para eu conversar com isso com meus comandantes. E também, ele dizia isso no contexto da indicação, né? Ele já estava dividindo com sua base aliada que ele indicaria o José Múcio Monteiro para o Ministério da Defesa. E ontem à noite, já também, depois desse episódio, o secretário falou que a manutenção do acampamento será reavaliada, mas o fato é que escapa ao controle dele, porque elas estão numa área
que é controlada pelo Exército. É uma área que estão no perímetro, uma distância do quartel-general do Exército, que ali a responsabilidade de policiamento, de garantir a segurança, ela não é uma responsabilidade direta do Distrito Federal, dos estados, isso ocorre no Brasil inteiro. Ali é uma área de segurança, uma área militar, e o policiamento é feito justamente por isso, pela polícia do Exército. Então, por isso que o Lula quer dialogar com os comandantes. E já está conversando, esse diálogo já está ocorrendo, eu pude apurar, e já tem essa articulação também para que essas manifestações se acabem o quanto antes. O resta saber se os atuais comandantes vão dar alguma ordem nesse sentido, porque eles ainda estão mandando e eles tinham dado ordens anteriores para que nada disso fosse desfeito. E nessa diplomação também, Raíssa e Carol, só para a gente poder registrar, é uma pena que a gente tenha que ocupar o nosso espaço aqui nesse diálogo sobre política, sobre atos que são policiais, né, atos criminosos, mas que estão afetando sobremaneira a vida do país, a normalidade democrática. Ontem, tanto o Lula quanto o Alexandre de Moraes, que foram os únicos dois que discursaram na diplomação, deram vários recados de que essa eleição foi uma forma de tentar resgatar a democracia, né? O Lula atribuiu a sua eleição a uma frente ampla pela democracia contra o autoritarismo, já dando sinais, né, de que essas pessoas estavam, e a nação toda, envenenadas com notícias falsas e desinformação, e a gente pode ver isso todos os dias, cobrindo esses atos, e o Alexandre de Moraes tinha prometido, né, todo o rigor da lei na persecução criminal, né, na responsabilização das pessoas que cometem atos e atentam contra a democracia. Um discurso muito longo do Alexandre de Moraes, talvez tão longo quanto o do Lula. Ele foi muito aplaudido nessa diplomação e prometeu a reação aos criminosos da cúpula do judiciário. Muito bem, só para fechar, a gente está aqui, né, se questionando sobre o silêncio das autoridades do atual governo, né, nesse dia seguinte da diplomação e dessas manifestações. Foi publicada uma mensagem no Twitter, né, na conta do Ministério da Defesa, do ministro, né, o ministro Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, parabenizando o Dia do Marinheiro. Ah, legal. Uma manifestação que foi feita há 30 minutos na rede social. É importante, né, registrar esse dia também, e fui lembrado agora há pouco, provocado, Carol, por um dia que talvez ninguém queira lembrar. 13 de dezembro não é só o Dia do Marinheiro, mas lembrava o embaixador Paulo Roberto de Almeida, que tem uma capacidade histórica, né, faz análises históricas, sempre compartilha com a gente uma data triste. Ele falava com toda a razão que hoje é o aniversário de 54 anos do ato institucional número 5, que abriu aí as portas e escancarou a ditadura militar no Brasil.